Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de final de Copa do Brasil. Seja bem-vindo, vamos falar muito de Cruzeiro e Corinthians. Primeira partida no Mineirão nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, horário de Brasília. Uma final inédita em Copa do Brasil. Para analisar esse confronto, Caio Couto. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Felipe. Chegamos à decisão. Chegamos à decisão e tem muitas histórias envolvendo Corinthians e Cruzeiro, que já fizeram final de Campeonato Brasileiro em 1998, com o Corinthians sendo campeão. Esses times já se enfrentaram 5 vezes em Copa do Brasil, Caio Couto. Vantagem cruzeirense. 3 eliminações do Cruzeiro em cima do Corinthians, contra 2. Como é que vai ser esse confronto no Mineirão? Aí eu te pergunto, primeiro jogo em Belo Horizonte, um Corinthians que vem de classificação em cima do Flamengo e um Cruzeiro que passou pelo Palmeiras. O Jair Ventura contra o Flamengo, Caio, ficou com o time todo recuado e saiu comemorando o 0-0 no Rio de Janeiro. Dá para repetir esse feito jogando em Belo Horizonte para decidir em casa, Caio Couto? Felipe, para o Corinthians é o mesmo panorama. Fará o primeiro jogo da final no Mineirão. E aí, tá claro que o grande motivo do Jair, o grande objetivo dele, na verdade, é fazer com que o Corinthians leve esse resultado em aberto para o jogo de volta, para os últimos 90 minutos. E aí, a gente pode esperar, sim, de repente, um Corinthians com a mesma forma de jogo que ele apresentou no Maracanã contra o Flamengo. Uma organização defensiva com uma linha de 4, uma linha de 5 bem próxima e somente um jogador à frente, que nesse caso aqui era o Jadson. E ele vinha com 2 jogadores de lado de velocidade. Na oportunidade era o Romero e o Cleison. Agora ele tem um porém, né? Um desses jogadores aqui, que era o Douglas, ele está suspenso, ele está fora do jogo. Então ele tinha Douglas, ele tinha Ralf e ele tinha Gabriel. E o Gabriel vem jogando recentemente na lateral por conta da lesão do Fagner. Então ele já é certo que ele perdeu esse atleta aqui e ele não tem, e com certeza ele vai trazer o Gabriel para o meio, para ter Gabriel e Ralf pelo menos aqui, e ele ainda tem uma incerteza do aproveitamento do Fagner nessa posição. O fato é que ele vem jogando com o Matheus Vital também na equipe. Então a gente não sabe se ele vai ter essa mesma estratégia com o Matheus Vital fazendo de repente a função que estava fazendo o Douglas e continuar com o Jadson na frente, ou ele vem somente com o Ralf e o Gabriel aqui e traz o Vital fazendo as 2 linhas de 4 com esses 2 jogadores aqui à frente aqui. Agora é fato que o Corinthians vai jogar com suas linhas baixas, aproximadas, né, buscando tão somente a transição, o contra-ataque. E não é demais lembrar, o Corinthians passou pelo Flamengo, ele teve capacidade por isso, mas em cima de estratégia. Assim como o Flamengo individualmente era melhor do que o Corinthians, né, todos sabemos também que o Cruzeiro, se você pegar peça por peça, é uma equipe superior à equipe do Corinthians. Mas futebol não é só isso. Futebol é estratégia dentro de campo. Então tenho certeza que vai ser por aí que o Jair vai montar a sua equipe, Felipe. Um Corinthians que vai buscar o tetracampeonato da Copa do Brasil, já conseguiu os títulos em 95, 2002 e 2009. Uma curiosidade, Caio, nessas 3 finais em que o Corinthians bateu campeão, sempre fez o primeiro jogo em casa e decidiu fora. E o Corinthians vai tentar pela primeira vez ser campeão jogando em casa. Quando teve essa oportunidade, acabou perdendo o título em 2001 para o Grêmio, que era comandado pelo técnico Tite. Eu citei agora 1995, a primeira conquista do Corinthians em Copa do Brasil. E por isso nós trazemos a esse análise tática de final de Copa do Brasil um convidado super especial, Zé da Fiel, Caio Couto. Muita identidade com o Corinthians. Ele vai falar da experiência de jogar com a camisa do Corinthians numa decisão de campeonato e analisa essa decisão. Bom, a experiência, né, de disputar uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil pelo Corinthians e a importância que foi naquele momento, sem dúvida alguma, é uma coisa inesquecível, né? A pressão é muito grande por jogar no Corinthians, por ter sido a primeira conquista, né, da Copa do Brasil, da história do Corinthians, então isso foi bem gratificante para nós, né? Foram momentos inesquecíveis, especialmente pela forma como foi a disputa. O Grêmio valorizou ainda mais aquilo que nós poderíamos ter, em certa forma, uma maior dificuldade, e foi um duelo interessante, né? Na primeira partida bem difícil, conseguimos uma vitória. Na segunda, todo mundo ali naquela tensão, brigas antes
do aquecimento, a confusão toda ali, mas nós conseguimos através do grupo, né, um time muito forte, o coletivo muito forte, com algumas individualidades também sensacionais, caso do Marcelinho, o próprio Marques, Souza, jogadores excepcionais, né, e com isso nós conseguimos também uma vitória ali, 1-0 e nos mantemos até o final do jogo com esse placar. Jogar no Corinthians é de uma certa forma especial quando você disputa títulos, a pressão é muito grande, mas o prazer de jogar e ganhar pelo Corinthians, sem dúvida alguma, vale muito a pena. E essa final contra o Cruzeiro vai ser uma final bem interessante, né, por conta da situação das duas equipes, a pressão existente do lado do Cruzeiro, a expectativa pelo ano do Corinthians, né, com a confirmação de 2 títulos, então, sem dúvida alguma, vai ser uma final bem interessante. Esse o Zé Elias, forte marcador, hein? Pro Corinthians cairia com uma luva, hein, Caio Couto? Ele tem uma identidade muito grande com o Corinthians. Ele tem a cara do Corinthians, né? Jogador de raça, de entrega, dedicado, e marcou o seu nome, né, na equipe corintiana, e certamente com essa ausência do Douglas ele poderia dar uma ajuda aí nessa estratégia da primeira partida. Um grande comentarista, um grande amigo também. E você, torcedor cruzeirense, claro, né? Pode ter certeza que já um ídolo celeste também participa com a gente aqui do programa. Vamos falar do Cruzeiro então. Caio Couto, recentemente eliminado nas quartas de final da Libertadores. Porém, o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil, busca o hexacampeonato ao lado do Grêmio, tem o maior número de títulos da competição, pode se isolar caso bata campeão neste ano. Como é que o Mano Menezes vai montar esse Cruzeiro e será que vem abatido por causa dessa eliminação na Libertadores, Caio? Felipe, é claro que o dia seguinte à eliminação, com certeza, né, o clima na Toca da Raposa não era dos melhores. Mas teve um reconhecimento do próprio torcedor do Cruzeiro ao fim da partida, né, aplaudindo sua equipe e todo aquele contexto envolvendo os 180 minutos de arbitragem. Então a gente crê que essa página já foi virada e ninguém mais do que os próprios jogadores do Cruzeiro, comissão técnica, né, querem dar como resposta ao seu torcedor esse título da Copa do Brasil, a manutenção do título. E aí a gente vê uma situação um pouquinho diferente. Pela primeira vez do ano em mata-mata, o Cruzeiro deixa de decidir em casa. E isso pode pesar, Caio? É uma equipe super experiente, Felipe, eu não vejo dessa forma, mas as estratégias deverão ser um pouco experientes, diferentes, perdão. Porque a gente teve um Cruzeiro que em todo momento ele jogou o primeiro jogo fora com linhas baixas, buscando apenas uma bolinha, né, sendo bem cirúrgico, e agora ele começa os primeiros 90 minutos em casa. Agora você vai me perguntar, isso quer dizer que o Cruzeiro vai subir as linhas? Vai, Felipe. Vai propor o jogo? Vai, até também por conta da característica do Corinthians. Agora, vai ser um Cruzeiro irresponsável, louco? Claro que não. Isso é o perfil do Mano Menezes. Assim como a gente viu o Cruzeiro frente à equipe do Boca, né? Tinha o 2-0 de desvantagem, virou 0-0, conseguiu o seu gol, né, ao longo do segundo tempo. Então foi uma equipe bem organizada até o momento da expulsão, naquele momento do Dedé. Então a gente certamente, como está no quadro, vai ter essas linhas altas, né, os 2 jogadores mais uma vez à frente da linha de 4, 2 jogadores de lado de campo, né, não temos a certeza do Arrascaeta, em virtude, não é isso, Felipe? O Arrascaeta ele foi convocado para amistosos na Coreia do Sul e no Japão, e o Cruzeiro fez o pedido para liberação, porém a Federação Uruguaia não respondeu, a resposta então segue sendo negativa. Então, Arrascaeta fora das finais dessa Copa do Brasil. É fato que o Thiago Neves vai ter que ter muita mobilidade, né, achar muito espaço de qualidade. Quem tiver pelo lado, seja Robinho, Rafinha, dentre outros, vão ter que ter muita mobilidade, porque é certo que o Corinthians vai ter linhas baixas, seja 2 linhas de 4 ou possivelmente até uma linha de 5. Então é necessário paciência e muita troca de posição pelos jogadores do Cruzeiro para conseguir criar situações de gol. E segue aquela, pelo menos para nós, aquela indefinição do número 9. O Barcos não jogou bem contra o Boca, né? É um jogador muito contestado pelo seu torcedor, com pouca mobilidade, é verdade. O Sassá está fora desse jogo. Está suspenso. Está suspenso. Mas o Raniel também é um jogador mais jovem, de mobilidade, né? Não sabemos se o Mano começará o jogo com o Barcos ou com o Raniel. Agora é lógico, né, Felipe? Cabe a ele, que está no dia a dia, né, resolver essa questão e fazer com que o Cruzeiro, perante o seu torcedor, consiga fazer um ótimo jogo para buscar uma vitória e uma vantagem contra o Corinthians no jogo de volta. Essa então a análise de Caio Couto. E do lado do Cruzeiro nós não temos apenas um personagem, temos 2 personagens
e ambos têm muita história com a camisa celeste, né, Caio Couto? De um lado, um artilheiro, que é o Marcelo Ramos. Do outro, um cérebro que fez aquele Cruzeiro de 2003, né? A tríplice coroa, o pensador daquela equipe, né, Felipe? E campeão também de Copa do Brasil. Marcelo Ramos e Alex participam com a gente do programa. Fala aí, galera, quem tá falando aqui é Marcelo Ramos, ex-jogador do Cruzeiro. Passando aqui para falar sobre a expectativa dessa grande final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Sabendo que vão ser 2 jogos aí super difíceis, né? Obviamente que estarei torcendo por mais um título do maior de Minas, do Cruzeiro. Sabendo que o Corinthians tem uma grande equipe, né? Vai dificultar bastante, também tem grande chance de conquistar o título, porque são 2 camisas pesadas. Tá? E fico muito feliz de saber também que sou, junto com o Marcelinho Carioca, os maiores aí artilheiros do confronto, né? Eu com 6 gols e ele também. Só expectativa boa, né? Do Mineirão lotado, e a gente espera aí que o Cruzeiro possa fazer um grande jogo e depois sim decidir esse grande título lá em São Paulo, tá bom? Um abração aí para vocês e fiquem com Deus. E tomara que o Cruzeiro consiga mais uma Copa do Brasil, o Hexa. Um abraço. Fala, Felipe. Bem, passando aqui para primeiro parabenizá-los pelo programa. É dizer que realmente dos que eu vi foram bem legais as análises. Eu espero que vocês possam destrinchar aí Cruzeiro e Corinthians para essa decisão. As minhas lembranças são as melhores possíveis, né? Tive uma Copa do Brasil em 2003 espetacular. Lembro bem de todos os jogos, lembro bem da decisão diante do Flamengo. E esse Cruzeiro hoje chega muito forte, né? O atual campeão, sabe muito bem como é que é a competição. O Mano Menezes conhece bem o seu time, como trabalha para isso. Enfrenta um Corinthians que teve um ano difícil, mas que chega na decisão, e o time que chega em decisão tem que ser respeitado, ainda mais com a camiseta forte como é do Corinthians. Então, realmente vai ser um jogo duríssimo. O criador, né, que é o humano, contra a criatura, que é o Corinthians, que ainda segue essa linha. Então acredito em 2 belíssimos jogos e aquela equipe que se aproveitar melhor, principalmente no primeiro jogo, a tendência é que caminha aí para ganhar o título. Grande abraço e sucesso. Grande personagem do futebol do Cruzeiro, Caio Couto. Fica a nossa expectativa de uma grande final, Mineirão lotado para este duelo. Tem um palpite, Caio Couto? Felipe, um jogo extremamente difícil. É complicado dar um palpite, mas fica aqui a torcida por um grande jogo de futebol, um grande espetáculo, e que o torcedor, tanto cruzeirense quanto corintiano, né, saia satisfeito ao final dos 90 minutos. O Cruzeiro passou por Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras até chegar a esta decisão. Já o Corinthians por Vitória, Chapecoense e Flamengo. Ambos entraram nas oitavas de final porque disputaram a Libertadores em 2018. E nós ficamos na torcida e agradecemos, como sempre, a tua audiência. Siga se inscrevendo, dando seus likes, faça com que o nosso conteúdo sempre venha com muita qualidade. Um forte abraço. Abraço, gente.